1 Reis, capítulo 18, o versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é restaurando o altar. Restaurando o altar. A Bíblia é um livro que fala muito sobre altares. Você vai encontrar vários personagens bíblicos que eles usaram desta prática de edificar altar para oferecer um sacrifício, para consagrar algo a Deus. O primeiro personagem bíblico que ele é citado fazendo um altar é justamente o personagem que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 6, Noé. Diz a Bíblia que assim que Noé ele saiu da arca, ele viu que havia secado toda a terra, o dilúvio que Deus havia enviado, ele erigiu um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 8, no versículo 20, você vai encontrar essa citação. E depois que Noé ele deu esse pontapé inicial, você vai encontrar vários outros personagens também erigindo ou levantando altares para consagrar algo ou alguém diante do Senhor. Eu tenho certeza que o altar mais famoso que foi erigido, em especial no Antigo Testamento, foi o altar em que Abraão, o nosso pai na fé, ele levantou para poder consagrar o seu próprio filho, para oferecer o seu filho como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Mas todos nós sabemos que Deus, ele não permitiu que aquele ato fosse concretizado. Mas Abraão, ele não só erigiu aquele altar, mas ele levantou vários outros altares consagrando a Deus algo, consagrando a Deus um sacrifício, consagrando a Deus um holocausto. E o texto que nós acabamos de ler aqui fala sobre a restauração do altar. Por quê? Elias teve que restaurar aquele altar, porque o altar havia se estragado. Ele, com o tempo, ele começou a desmoronar, começou a haver trincas, rachaduras, as pedras se soltaram. O altar geralmente era feito de pedra, tá? Onde o sacrifício era colocado sobre aquelas pedras. E o que dá para entender aqui no texto que nós acabamos de ler, 1 Reis capítulo 18, é que aquele altar não estava propício para poder receber o sacrifício. Por isso Deus colocou no coração de Elias a necessidade de restaurar o altar. Aí está escrito aqui, ó: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Nós sabemos muito bem que esse altar aqui do Antigo Testamento era um altar natural, como eu falei, um altar feito basicamente de pedras. Mas hoje, fazendo a aplicação deste texto nas nossas vidas, nós precisamos entender o seguinte: que eu e você somos o altar de Deus. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, nós não só somos o altar, como também somos o sacrifício.
E lá diz assim que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos restaurar o altar das nossas vidas. A nossa vida hoje é o altar de Deus. Agora, como que o altar ele tinha que ser apresentado diante do Senhor? Erigia-se as pedras, depois que formava-se ali um ambiente propício para colocar a oferta ou o holocausto, aí apresentava-se o sacrifício. E geralmente na Bíblia você vai encontrar uma palavra escrita assim, holocausto. O que é um holocausto? Holocausto é a oferta completa. É a oferta em que o animal ele era sacrificado por inteiro. Existiam alguns animais em que se separavam as partes principais, as partes que eram puras. As partes impuras eram cortadas e lançadas fora. Somente as partes boas, as partes puras, que podiam ser sacrificadas, queimadas, e aquela fumaça que saía daquele sacrifício chegava até as narinas de Deus, e ele se agradava, e ele abençoava aquele ou aqueles que estavam fazendo o sacrifício. Então, eu disse para vocês que o sacrifício mais mencionado e o mais importante do Antigo Testamento era o sacrifício do holocausto, em que o animal ele era consagrado por completo. Qual que é a lição que nós podemos tirar aqui? Que nós temos que fazer uma entrega total diante de Deus. Nós não podemos nos entregar parcialmente. Nós não podemos entregar o nosso coração só por parte. Nós temos que nos entregar de corpo, alma e espírito. Este é o holocausto dos nossos dias. No Antigo Testamento, o animal ele tinha que ser oferecido por completo. Nos nossos dias, nós sabemos muito bem que Deus ele não pede e nem recebe, não aceita sacrifício de animais, ainda que alguns façam isso, mas Deus não aceita isso hoje. Por quê? Porque hoje o sacrifício somos nós. Então, assim como no Antigo Testamento, o holocausto ele tinha que ser entregue por completo, o sacrifício era completo, hoje as nossas vidas também precisam estar completamente no altar de Deus. Outra coisa que tinha que ser feito ali com relação ao altar, o sacrifício tinha que ser contínuo. O sacerdote tinha que estar todos os dias no templo para oferecer o sacrifício. Então, o que nós podemos extrair de lição para as nossas vidas dessa situação? É que nós precisamos fazer uma entrega diária das nossas vidas diante de Deus. Assim como o sacrifício do altar era apresentado todos os dias pelo sacerdote, hoje nós precisamos também nos entregarmos diariamente na presença do Senhor, mesmo que nós não tenhamos culto todos os dias. Nós temos culto 3 vezes por semana, quarta, sexta e domingo. Mas e os outros dias? Como que nós vamos nos oferecer ou nos sacrificar diante de Deus? No nosso lar, na nossa casa, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer uma entrega diária e contínua diante do Senhor. Agora, por que nós precisamos fazer isso? Porque quando nós nos entregamos no altar de Deus, Deus nos recebe como oferta suave na sua presença. Mas para que isso aconteça, volto a repetir, nós precisamos restaurar o altar do Senhor, que muitas vezes está em ruínas. Nós precisamos ver as áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas. Se Deus hoje te fizesse uma pergunta, se Deus nos perguntasse nessa noite,
quais são as áreas da sua vida que você quer restaurar, que você precisa de restauração. Quais são as áreas da sua vida que você precisa colocar no altar do Senhor para serem restauradas? Vou citar aqui rapidamente algumas áreas que nós precisamos restaurar. A primeira área, nós precisamos restaurar o altar da unção. O que é o altar da unção? É o altar da presença de Deus nas nossas vidas. É nós buscarmos o Senhor continuamente. Para quê? Para que a presença dele se manifeste em nós e através de nós. Então, unção nada mais é do que a presença de Deus nas nossas vidas. Então, nós não vamos conseguir restaurar o altar das nossas vidas sem restaurar primeiro o nosso compromisso com Deus, sem restaurar primeiro o altar da unção. E quando você restaura o altar da unção, Deus vem com graça e misericórdia sobre as nossas vidas, e Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele faz com que nós tenhamos autoridade, poder para realizar a obra, tem poder para vencer os desafios da vida. Ele nos dá graça para poder romper em fé. Outra área que nós precisamos restaurar: o altar da adoração. Altar da adoração. Nós precisamos voltar a cantar cânticos de adoração ao Senhor. Muitas pessoas abrem os seus lábios somente para murmurar, somente para reclamar, somente para questionar. Mas nós precisamos restaurar o altar da adoração. Nós precisamos fazer assim como Jó. Ele perdeu tudo, ele não tinha motivos para adorar a Deus, mas ele reconheceu que tudo vinha dele e tudo podia voltar para ele. Por isso ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos restaurar o altar da adoração. Ao invés de reclamarmos, vamos agradecer. Um dos motivos da nação de Israel não ter entrado na terra prometida foi justamente porque eles não tinham restaurado o altar da adoração. Deus os abençoava todos os dias, mandava o maná, Deus supria suas necessidades, Deus enviava a água, Deus estava ali sempre protegendo a eles, mas eles murmuravam, reclamavam, questionavam. Por isso nós precisamos restaurar o altar da adoração. É reconhecer tudo que Deus tem feito por nós, é nós sermos mais gratos. Tem pessoas que são ingratas, não reconhecem o bem que Deus faz por elas. Muitas vezes nós esquecemos os benefícios que Deus opera nas nossas vidas, e nós só lembramos das coisas más que nos acontecem. Então vamos restaurar o altar da adoração, vamos agradecer o Senhor, mesmo que as coisas não estejam como nós gostaríamos que fossem. Vamos agradecer, porque Deus se agrada quando nós damos graças por tudo. Olha só a palavra que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, que nós devemos dar graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então vamos restaurar o altar da adoração. Outro altar que precisa ser restaurado: o altar da fé. O altar da fé. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a fé? Eu já citei isso aqui várias vezes. São sinais de profecias bíblicas. A Bíblia fala, Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor ou a fé de quase todos vai se esvair. As pessoas vão perder, as pessoas vão abandonar a fé. Então nós precisamos restaurar o altar da fé. Abraão, o nosso pai na fé, ele é um exemplo a ser seguido, assim como tantos outros personagens. Mas olha só, Deus fez uma promessa para Abraão, demorou 25 anos para cumprir aquela promessa, mas ainda assim ele não duvidou, ele acreditou, e no final Deus o honrou e o abençoou. Então restaure o altar da sua fé, lance fora toda incredulidade, toda dúvida, toda resistência à palavra. Quantas e quantas pessoas que ouvem a palavra, mas não dão crédito,
Então nós precisamos pedir ao Senhor: restaura o altar da minha fé. Eu quero ter uma fé viva, uma fé produtiva, uma fé que realmente venha agradar o coração de Deus. E é bom lembrar que somente com a fé nós vamos agradar o coração do Pai, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Outro altar que nós precisamos restaurar: o altar familiar, o altar da nossa casa, da nossa família. Sabe como que nós vamos restaurar o altar da nossa família, o altar da nossa casa? É nós colocarmos a nossa família no altar de Deus. É você apresentar todos os dias a sua casa, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, toda a parentela no altar de Deus. Sabe por quê? A nossa família só será abençoada se estiver firmada sobre um bom alicerce. E é por isso que o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A nossa família, a nossa casa tem que estar fundamentada, firmada, alicerçada no Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus vem e restaura a nossa casa, restaura a nossa família, liberta aqueles que estão cativos, liberta aqueles que estão presos nos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, da jogatina, da idolatria. Todo o mal vai ser cancelado, porque nós estamos consagrando a nossa casa no altar de Deus. Ainda que demore, ainda que humanamente falando nós pensemos que está demorado, mas lembre do nosso pai da fé, Abraão. Ele esperou 25 anos o cumprimento da sua promessa. Ele não desistiu, não desanimou. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar a nossa família. Outro altar que nós precisamos restaurar é o altar da esperança. Nós precisamos aprender a esperar. Nós somos muito impacientes. Nós vivemos dias de muita correria, muito ativismo, muita coisa para se fazer. Nós queremos tudo para amanhã, ou então para hoje mesmo. As pessoas estão muito ansiosas, elas não sabem esperar o tempo de Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar o altar da nossa esperança. Esperar pelo Senhor. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele estendeu as suas mãos, me tirou do charco de lodo e me colocou sobre a rocha. Então nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar o altar da nossa esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança de que dias melhores virão. A Bíblia fala que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Então espere no Senhor. No tempo certo, Ele vai estender as mãos e vai confirmar o milagre sobre as nossas vidas. Aleluia. O último altar que nós precisamos restaurar. São vários altares. Estou citando apenas alguns. Aqui, o altar da perseverança. Nós precisamos pedir a Deus para restaurar a nossa perseverança. Vivemos uma época em que as pessoas não estão mais perseverando. As pessoas estão desanimando rapidamente das coisas. As pessoas estão, desistindo com muita facilidade dos seus investimentos. Deixa eu dar aqui algum exemplo, ou alguns exemplos. A pessoa começa a fazer teste para tirar carteira de motorista. Na primeira reprovação, a pessoa desiste, desanima, não persevera. Outra área, a pessoa vai fazer um curso para entrar na faculdade, tenta o primeiro Enem e não consegue, desiste. Outro exemplo, a pessoa casa-se, aí ela tem uma visão de casamento, passou uma semana, um mês, começaram a vir os problemas, as dificuldades, a pessoa desanima, quer separação. Olha para vocês verem, falta de perseverança.
perseverança. Nós precisamos pedir ao Senhor para restaurar a nossa perseverança. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Você tem apresentado a sua casa, a sua família diante de Deus? Persevere na oração. Não desista, não desanime. Jesus, ele contou uma parábola em Lucas capítulo 18 sobre nós orarmos sempre e nunca desanimarmos. Perseverança. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Persevere em buscar o Senhor. Persevere em zelar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família. Nós precisamos ser perseverantes. Não desanime nunca. Deus vai honrar a sua fé e vai confirmar o milagre e a bênção sobre a sua vida. Então vamos restaurar todos esses altares. Como eu falei, não são apenas esses são os principais, mas existem outros tantos que nós precisamos restaurar. De repente você tem uma área na sua vida que eu não citei aqui, mas que você sabe que precisa ser restaurada. Então peça a Deus: Senhor, restaura esta área, restaura este altar. Eu preciso que o Senhor me ajude a levantar as ruínas deste altar, para que eu esteja novamente de pé diante do Senhor. Então vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia, para que juntos possamos restaurar todos os altares que precisam ser restaurados. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações.